Fez churrasco no fim de semana? Guarda as cinzas. Tem pizzaria perto da sua casa? Tem lareira na sua casa? Guarda as cinzas. Eu vou te mostrar nesse vídeo como aproveitar as cinzas como um excelente adubo para blindar as suas plantas contra pragas, doenças e até contra o frio. California's calling me, like it wants to set me free. California's calling me. Usar as cinzas na adubação é muito fácil. Você vai pegar um punhado e vai jogar em vasos e canteiros a lanço. Esse movimento que você vê eu fazendo com a mão. Pode usar tanto em plantas novas quanto em plantas velhas. Pode usar tanto em plantas ornamentais quanto em comestíveis. Sim, você pode usar esse adubo de graça, né? Porque é uma sobra, até para deixar a sua horta mais saborosa e mais blindada contra problemas. Esse é o vídeo em que você finalmente vai entender como, por quê, quanto e quando usar as cinzas na adubação. Quando você, em vez de misturar na terra, jogar por cima a cinza, meio sujando a planta, especialmente as plantinhas de horta, que vivem cheias de pulgão, você vai ver que a planta vai ficar suja, mas vai ficar feliz. Porque com essa cobertura de pó, pulgão e cochonilha tem muito mais dificuldade de acessar o limbo da folha, né? Justamente a parte que eles furam para se alimentar. Se você já está vendo que as temperaturas estão baixando muito depressa, não deixe de acrescentar cinzas no solo. Se você tem vaso com palhinhas protetoras, puxa as palhinhas e polvilha um pouco de cinzas por cima e depois completa com as palhinhas de novo. Se a planta está no canteiro, dá uma afofada superficial, coloca cinzas a lanço e protege de novo com palhinhas. As palhinhas junto com as cinzas vão ajudar a evitar aqueles danos feios pós-geada, inclusive pós-temperaturas muito baixas. Tem planta que queima muito antes da geada, com 5 graus já está preta, tá? Mais ou menos como você vê nessas imagens de uma pobre batata doce que a gente tinha por aqui e que sofreu com temperaturas baixas sem que tivesse tido geada. A gente conseguiu recuperá-la graças ao potássio que estava aplicado no vaso em que ela está. A lanço é um punhado mais ou menos a cada metro, tá? Vai pegar um punhado de cinzas e vai jogar assim de forma solta, né, espalhando bem. Se você vai usar essa proteção extra contra pulgões e cochonilhas sujando as folhas da planta, também use um punhado a cada metro. Agora, se você está preparando o substrato e vai acrescentar cinzas na montagem do vaso ali no meio do substrato, pode usar bem menos, tá? Porque ele vai ficar realmente acessível para as raízes e não na superfície da terra. Uma colherada dessas dá para um vaso de até uns 20 centímetros de boca tranquilamente. Pode usar em orquídeas? Sim. Pode usar em suculentas? Sim. Pode usar cinzas como complemento de potássio em qualquer tipo de planta. Pode inclusive jogar no gramado para proteger o seu gramado nos meses mais secos e mais frios. Falei que ela ajuda contra estresse e a secura também é um fator de estresse para a grama, por exemplo. Se você tem vontade de plantar com mais segurança, de produzir alimentos feitos a partir das suas mãos, no quintal da sua casa, numa jardineira no seu apartamento, não perca 2 aulas intensivas, reforçadas, que eu vou dar. É o Jardim de Comer, o meu curso gratuito e online para toda a família. Vai rolar nos dias 9 e 10 de julho. Para você se inscrever, usa o primeiro link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Cinzas são ricas em potássio, que é um dos nutrientes que a planta precisa em maior quantidade. Lembra dos adubos do tipo NPK, que tem nitrogênio,
fósforo e potássio, o K é justamente o símbolo do elemento químico potássio, tá? Se escreve cálium, ó que bonito. E ele é o vermelhinho nos adubos do tipo NPK granulados, como esse aqui na minha mão. O branco que você tá vendo é nitrogênio, o cinza marronzinho é o fósforo e o vermelhinho é justamente o potássio. Só que a gente tem outra forma muito eficiente e orgânica de oferecer potássio para a planta. Quando eu falo orgânica, é porque veio de um organismo vivo. As cinzas vegetais vieram de uma árvore, né? Algo que foi carbonizado e que, além do carvão, gerou esse pó acinzentado. Então, ó, não confunda o carvão com as cinzas, tá? A gente quer esse pó cinza e não os pedacinhos de carvão. Tô falando isso para você que fez churrasco, porque toda vez que eu falo de cinza, alguém pergunta se pode usar o carvão junto. Então, não, o carvão é uma coisa, tem até bons usos na jardinagem. Esse é o vídeo em que eu estou falando do uso de cinzas como acréscimo de potássio no solo e depois na planta, tá? Que cinzas usar? Cinzas de origem vegetal, ok? Exclusivamente vegetal, ou seja, árvores, arbustos, alguma planta que foi carbonizada e que gerou cinzas no processo. As pessoas às vezes perguntam se pode usar cinzas de incenso. Você tem uma fábrica de incenso? Porque vai precisar de bastante quantidade cada vez que você for adubar. Então dá para usar do incenso sim, mas tem que ser muito. Antes de eu continuar com as outras informações sobre as cinzas, eu quero que você se lembre do que o potássio faz pela planta. Ele aumenta a capacidade dela de lidar sozinha com as pragas e as doenças, ou seja, ele deixa a planta mais resistente. E ele também é um nutriente que fortalece a planta contra situações de estresse em geral, inclusive contra geada. Então é muito comum os produtores adubarem com potássio quando sabem que naquela semana vai ter risco de geada. Olha que informação legal. Carol, pode usar cinza de lareira? Pode, especialmente nesses meses que tá mais frio. Você tá me ouvindo aqui o quê? Resfriada, né? Tá bem friozinho. Nesses meses mais frios, se você tem lareira em casa, você vai ver que ao aquecer a lareira sempre tem muita cinza. Não joga fora, usa nos seus vasos e canteiros. Doa para os amiguinhos que não tem lareira também. Se você tiver vizinhos que não tem lareira, você pode doar. Pode usar cinzas de pizzaria. No meu caso, que não tenho nem lareira nem churrasqueira em casa, eu recorro às pizzarias. E agora vamos ao grande dilema, que é a cinza da churrasqueira. Toda vez que eu falo que pode usar cinza de churrasqueira, chovem dúvidas. Então, primeira resposta. Pode usar a cinza se cai o sangue? Pode. Sangue também é algo que vai se decompor pelos bichinhos do solo e vai virar ferro para a planta, por exemplo, entende? Então, sim, se pingou um pouco de sangue no meio das cinzas, você pode usar. Mas, Carol, e gordura? Se pingou um pouco de gordura no meio das cinzas, pode usar. Agora, se tem um naco de uma capa de gordura de picanha, não. Não porque ela não vá se decompor, mas porque no processo de decomposição vai aparecer rato, barata e outros bichinhos que você não vai querer. Combinado? Então, peneira. O movimento de peneirar também tira a sua última dúvida do uso de cinzas de churrasqueira, que é o sal. Carol, mas tem muito sal grosso que cai ali no meio das cinzas. Peneira. O sal grosso é fácil de ficar retido ali na peneira e o pouco de sal mais miudinho que tiver ido no meio das cinzas é sódio, que também é um nutriente para as plantas. Sódio é um micronutriente que as plantas precisam em pequena quantidade. O que não vale é deixar o sal grosso todo ali. Combinado? Última dúvida sobre cinzas. Espero que esse seja o vídeo que acabe com elas. O carvão, você vai ver que na hora que você for peneirar, às vezes tem pedacinhos de carvão.
Então, o carvão tem outra função na jardinagem. A gente usa para tirar cheiros de um terrário, por exemplo. Acrescenta carvão moído ao substrato para melhorar a relação entre o carbono e o nitrogênio. Também para deixar o pH um pouco mais estável para a planta. Existem muitos usos de carvão. Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Quero um vídeo sobre o carvão na jardinagem, que a gente prepara um vídeo para você. Mas a grande questão é que tudo bem se for carvão junto, mas ele não tem potássio, ok? Então, se caírem uns pedacinhos de carvão ali no meio da adubação, a hora que você estiver jogando as cinzas a lanço, né, neste movimento com a mão, você não precisa se desesperar, só se lembre que o carvão não tem potássio, ok? Tem carbono, que é outro macronutriente para a planta. De toda forma, a hora que você for peneirar, os pedaços maiores de carvão vão acabar retidos e junto com eles, às vezes uns grampos de arame, né, uns pedaços de ferro e outras impurezas que às vezes estão na madeira que foi queimada. Você vai ver que isso aparece também nas cinzas de pizzaria, tá? Então, às vezes a lenha era uma lenha de mourão, é muito comum reaproveitarem um mourão que está começando a ficar podre e isso vai para queima no forno da pizza. Só que às vezes o mourão tem uns grampos que prendiam uma cerca, por exemplo, nele. Entendeu o raciocínio? E aí, se você vai com fé, enfia a mão no balde de cinzas, talvez você se machuque. Então, cria essa rotina, vai usar cinza para fazer complemento de potássio, peneira sempre, não importa se veio da sua lareira, da pizzaria ou da churrasqueira. E a frequência? O ideal é que você faça isso uma vez por mês. Tá? Então já se organiza com a pizzaria perto da sua casa ou então sempre aprenda a coletar depois que você acendeu a lareira ou a churrasqueira. Por aqui a gente não bobeia e tem um baldão de cinzas pronto porque a gente tem muita planta, tá? Você vai ver inclusive a gente usar essa dica aqui no Jardim de Comer. Te espero dias 9 e 10 de julho. Usa o link que está aqui embaixo na descrição. Até mais!